Eu não sei se era de uma hora para outra Deus colocou no coração da pastora, deve chamar a irmã que ela qual ela tinha orado. Amém? Vem cá, irmã, dá um brado aqui, dá um glória. E aí eu senti, eu tinha falado com Deus ali no banco, pensei assim, eu vou precisar de um tempinho para procurar a mensagem do Senhor, quer que eu ministre. Entendeu? O Senhor me deu a mensagem ao local, só que eu precisaria. Olha, aí Deus me deu a mensagem no livro de na epístola aos Romanos. Irmãos, eu ia falar sobre Faraó, sobre o Mar Vermelho, sobre a murmuração do povo, entendeu? Sobre quando Deus mandou o povo marchar. Só que aí Deus mudou tudo. Amém? Deixa essa para a próxima, quando Deus permitir. Romanos capítulo 8, versículo 33. Está aqui o que Deus propôs a nós. Romanos, carta de Paulo à comunidade localizada em Roma. Aleluia, capítulo 8, versículo 33. Quem achou, diga amém. Amém. Assim diz o contexto bíblico. Quem poderá trazer alguma acusação sobre os escolhidos de Deus? É Deus os que justifica. Quem o condenará? Foi Cristo Jesus que morreu, e mais ele ressuscitou dentre os mortos, está à direita de Deus Pai, e também intercede em nosso favor. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou a ansiedade, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou os perigos, ou a espada? Como está escrito: por amor a ti somos entregue à morte todos os dias, e fomos considerados como ovelha para o matador. Contudo, em todas as coisas somos mais do que vencedores, por meio daquele que nos amou. Portanto, eu estou seguro de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem demônios, nem presente, nem futuro, nem qualquer outros poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura nos poderá afastar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Aleluia! Amém? Você não pode se assentar. Irmãos, diante desse contexto bíblico, essa carta ela foi escrita por o apóstolo Paulo para uma comunidade localizada em Roma, entendeu? Quando Paulo fazia isso, irmão, essas cartas ela não eram derivadas para igrejas, catedrais, não, era povo, pequeno povo. A maioria das igrejas naquela época eram localizadas em casas. Quando você vê as saudações dessa mesma carta, você vê Paulo fazendo os agradecimentos, falando sobre as igrejas na localidade, nas casas, entendeu? E os cooperadores que trabalhavam. Então, as igrejas antigamente, elas não tinham esses monumentos que nós temos hoje. Essas catedrais, essas igrejas, aquelas coisas mais lindas, não. Era tudo feito nas casas, nos locais, nos lares, das pessoas que tinham mais bastadas e mais ricas da comunidade. Ela cedia o espaço e aquele povo ficava ali. A gente fica lendo na Bíblia e fica imaginando como uma igreja feita. Mas não, Paulo mandava essa carta para uma entidade, não era grande, era pequena. Não era muita aquela coisa enumerada com mais de 5.000 crentes, não. Era comunidade, era pouco povo, que se ia se convertendo de acordo com a pregação do Evangelho. E quando essa carta já chegou a Roma, nas mãos da igreja, da comunidade que estava localizado ali, irmão, chegou num tempo de grande aflição. Por isso que Paulo fala bem assim, entendeu? Falando, deixando bem claro, quem poderá nos trazer alguma acusação? Por que Paulo fala dessa forma? Porque o imperador da época, do império da época, era César, entendeu? Que na verdade era Nero, o César. Ele governava o mundo inteiro. Roma naquela época, ela tinha um governo de todo o mundo. E disse que ele queria fazer uma reforma
Ele queria fazer uma reforma em Roma. Ele queria fazer grandes construções, só que foi impedido pelo Senado. O que ele fez? Ele incendiou uma parte aonde estavam localizados os cristãos. E sabia que os plebeus, as pessoas mais pobres em Roma, eles não viam os cristãos com boa fama. E diz que quando colocou a metade de Roma em fogo, porque ele queria fazer uma reforma botando fogo, tem condições de eu fazer de novo agora o que eu quero fazer. Só que aí todo mundo estava procurando quem foi que incendiou Roma. O próprio Nero, que deu a ordem para incendiar Roma, ele mesmo também jogou a culpa sobre os cristãos. E naquela época, quando a culpa foi jogada nos cristãos, e os cristãos já não eram bem vistos naquela época, e o que aconteceu? As pessoas agora começaram a perseguir os cristãos, e houve agora um decreto para todos aqueles que serviam a Deus, ou que serviam a Jesus Cristo. Todos aqueles que eram cristãos estavam sendo perseguidos. De acordo com uma história, muitas pessoas largaram tudo, viveram em pobreza, pessoas ricas, fugiram com as suas famílias, largaram, pessoas de posição em Roma. Naquela época havia senadores, existiam pessoas de alto nível em Roma que eram cristãos, e agora deixaram tudo foram pegos por Roma, e agora essas pessoas, a maioria delas, foram presas, e algumas foram levadas em aberturas das festas ao Coliseu Romano. O Coliseu Romano hoje, até que se você for, tiver uma oportunidade de fazer turismo e chegar à Itália, você vai ver as ruínas do Coliseu Romano. Mas ali tem histórias tristes de milhares e milhares de cristãos, não só de gladiadores, mas de cristãos que perderam a sua vida nas arenas do Coliseu Romano. Olha, a perseguição foi grande, e todos os dias matava cristãos sem parar. Por isso que Paulo deixa bem claro que nós éramos como ovelhas indo para o matador. Milhares de cristãos estavam sendo mortos naquele momento. A desfalcação era muito grande. Olha, ser cristão na época de Roma não é ser cristão como os dias de hoje. Hoje é status. Aleluia. Ser cristão hoje, ele está no Raul Gil, ele canta, ele tem status, ele aparece. Hoje ser cristão, todo mundo diz que é cristão com a boca cheia. Mas nessa época, aonde a perseguição estava armada contra o povo cristão, ser cristão era assinar um atestado de óbito. Olha, vamos aproveitar a liberdade que Deus nos deu na terra brasileira, porque eu quero dizer para você, na Índia não é a mesma coisa daqui, na Indonésia não é da mesma forma que aqui no Brasil. Olha, eu quero dizer uma coisa para você, lá no Egito não é a mesma liberdade que temos aqui, aonde o islamismo toma conta, até os extremistas, a gente vimos aí em meio de televisão, esses extremistas, eles são aquelas pessoas fanáticas pelo Maomé, e ele começa a matar os cristãos, e de uma tal forma, quando ele fala cristão, fala católicos e crentes. Sabe o que eles faziam? Eles fazem isso lá na parte do Oriente. Eles sequestram os cristãos, coloca dentro de jaula, bota uma filmadora e uma piscina enorme, funda, e eles começam a botar uma música que é um hino deles, da parte do islamismo, e eles começam a descer a jaula, os cristãos tudo de vermelho, e eles começam a afundar, aquela jaula vai afundando, e a câmera filmando todo o delírio deles na morte, e passam mais de quase 20 minutos debaixo d'água. Quando a filmadora filmando tudo, está todos eles mortos, a jaula é levantada de novo. Estão eles todos mortos. Além de um, eles botam no meio da praia, colocam bomba nas suas cabeças, amarrados, dinamite, e eles começam a explodir tudo de uma vez só. E a cabeça voando para cima. Pega os corpos dos cristãos, são jogados dentro dos rios, dos mares, e olha aquela coisa horrenda sendo filmado, e ele joga em redes sociais. Eu quero dizer uma coisa: ser cristão hoje, a gente reclamando pela pequena luta que passamos, pela dificuldade que estamos passando. Nós passamos momentos familiares, mas não se compara com aqueles que estão sofrendo em outros países. Tudo que nós passamos aqui, a falta de emprego, a dificuldade para pagar um aluguel, a dificuldade para criar os filhos, o envolvimento mesmo com os filhos das drogas, com o problema familiar
familiar, conjugal, mas isso não se compara com as lutas de outros cristãos. Eita, Deus, é verdade, Deus. As cartas, quando João escreve, no começo das suas cartas, ele fala: eu sou João, companheiro convosco na aflição do reino. Jesus não trouxe para nós momentos bons. Eu não vou enganar ninguém aqui hoje. Eu não vou ser pobre, miserável, usando termos bíblicos para falar de uma história que não é real. Deus não nos trouxe esperança nessa vida. Ele prometeu uma esperança nos céus. Ele falou assim: olha, no mundo vocês vão ter aflição, vocês vão ser afligidos. As cartas, as epístolas de João falam deixando bem claro. Sabe por que o mundo vos odeia? Porque vocês não são do mundo. No livro do Evangelho de João, Jesus deixando bem claro, fazendo aquela oração linda, no capítulo 17, ele fala assim: Senhor, eles não são mais do mundo, o mundo agora vos odeia, eu não vou estar com eles mais. Jesus fazendo a oração de proteção. Irmão, nós estamos numa ninhada corrompida, aleluia. E eu quero dizer uma coisa, como diz João: este mundo já é do maligno. Nós estamos vivendo aqui não é o nosso lugar, aleluia. Fomos parte deste mundo, mas hoje estamos peregrinos, e a nossa viagem está quase concluída, aleluia, porque o nosso passaporte, ele já foi batido, mas ele não pertence a este mundo, ele pertence a outro mundo. Glória a Deus, aleluia. Alguém chegou perto de mim e falou bem assim: você nasceu aonde? Eu falei assim: olha, você faz parte de qual cidade? Onde você nasceu? Eu falei assim: olha, até antes de 94 eu era paraibano, nasci na Paraíba. Depois de 94 nasci de novo. Hoje eu sou celestiano. Hoje eu pertenço à cidade celeste. Hoje eu sou uma nova criatura em Cristo Jesus. A minha esperança não tem mais nada aqui nesse mundo. Paulo deixa bem claro para nós, nas suas cartas e sendo escritas a Timóteo, ele fala, e deixando bem claro, ele fala bem assim: olha, quase lá no finalzinho das cartas de 1 Timóteo, ele fala assim: olha, tendo o que comer e o que vestir, ficai satisfeito. Porque na corrida de ser ricos, muitos se desviaram da fé. A preocupação hoje, o que eu quero dizer para vocês, a gente não mas eu não tenho que correr a comprar as conquistas da vida. Eu não quero te dizer isso. Eu não quero que você busque essas coisas acima de Deus. A Bíblia deixa bem claro: amar a Deus sobre todas as coisas. Então, o que levava aquelas pessoas foram perseguidas? Há um livro que ele traz relatos das catatumbas romanas. Essas catatumbas romanas, elas viraram como se fosse um apartamento, lugares aonde os cristãos começaram a se esconder. Os cristãos deixaram de viver uma vida na sociedade comum e foram morar dentro de catatumba. Deixavam seus escritos, e pessoas que perderam a sua vida no Coliseu Romano, aonde os leões devoravam e destruíam as suas vidas. O que eu quero chegar para você nessa palavra é que tudo que nós estamos passando aqui, a coisa que eu falo para você: tenha bom ânimo, tenha bom ânimo. Deus não te perdeu de vista, aleluia. Deus sabe de todas as aflições que vocês estão fazendo, mas seja fiel. A coisa mais linda que tem é ser fiel quando a abundância está, não, é ser fiel quando as coisas estão ruins, quando as coisas estão passando por dificuldade. Paulo deixa bem claro: dá graças a Deus em tudo. É bom agradecer a Deus pelaquilo que ele está fazendo, e por que não agradecer a Deus pelaquilo que ele ainda não quis fazer? Verdade, Deus. No Velho Testamento, Deus, ele livra os 3 jovens da fornalha de fogo de uma forma espetacular. Ele, na última hora, Deus age. Aleluia. Deus não agiu antes nem depois. Na hora exata, Deus agiu. Quando eles foram jogados dentro da fornalha
de fogo. Quando ele estava lá dentro da fornalha, aí onde Deus entrou. Aleluia, Deus. Aleluia. Daniel, ele foi jogado dentro da cova de leões, foi colocado dentro das covas dos leões, faminto há muito tempo. Aleluia. O rei começou a se interceder ao Deus de Daniel, preocupado com a vida dele, mas não podia voltar ao decreto que ele tinha dado. E disse que quando Daniel foi colocado, o rei nem dormiu à noite. Ele virou a vigília, intercedendo pela vida de Daniel. E de manhã cedinho, ele gritou: Daniel! Daniel! E Daniel corresponde lá de dentro. Aleluia. Deus não vai te invitar você a ir para a cova dos leões, mas Deus vai falar: mesmo dentro da cova dos leões, eu vou estar junto contigo. Deus não tira ninguém da dificuldade da vida. Deus passa as dificuldades junto contigo. Glória a Deus. É verdade. E se Ele quiser livrar, Ele vai nos livrar. Glória a Deus. Disse os 3 jovens bem antes de ser jogado na fornalha. E eu quero trazer um relato para você, uma coisa. Deus livrou os 3 jovens. Deus livrou Daniel. Deus fez coisas magníficas e maravilhosas. Na hora de aflição da vida, é onde Deus fala, onde Deus se comunica, onde Deus se manifesta mais próximo de nós. Lembra de Jeremias, quando ele estava dentro daquela cisterna vazia, cheia de lama. Porque quando a cisterna esvazia, a única coisa que fica dentro de uma cisterna vazia é lama. A lama batia quase no ombro. E naquele momento que ele estava dentro daquela cisterna vazia, Deus fez uma promessa para ele, lá no momento difícil da vida. Eu quero dizer uma coisa para você: Deus não te perdeu de vista, Ele está torcendo por você. Eu sei, aleluia. Eu sei que no mundo você vai passar as aflições, eu sei que você vai passar por dificuldades, mas tenha bom ânimo, recupere seu ânimo, porque eu venci o mundo e você também vai vencer. Eu estou torcendo por você. Existe o céu esperando você. Deus fez tudo isso, mas quando chega no Novo Testamento, Deus já age de outra forma. E muitas pessoas agora começam a perder a sua vida por amor a Cristo. Deus livrou muitos no Velho Testamento, mas no Novo, muitos estão perdendo a sua vida por amor a Cristo. Porque Deus não livrou a vida de Estevão. Quando pessoas pagaram falsas testemunhas para testemunhar contra Estevão, coisas que Estevão não falou contra a lei, diante de um sermão tão lindo do capítulo 8 do livro de Atos. Agora em um cenário, aleluia, Deus não muda o cenário da morte de Estevão. Deus não manda um anjo do céu para livrar com uma espada flamejante. Deus não faz isso. Aleluia. Mas disse que Estevão, antes da morte, ele abre a mão para o céu, e outras pedradas batiam sem parar sobre a sua cabeça, sem tocando no seu corpo, e gritos e dores. Ele fechava o olho, e depois ele abriu olhando para o céu, e disse que ele, nos últimos suspiros da sua vida, ele fala assim: eis que eu vejo o céu aberto, e vejo Jesus Cristo assentado à direita de Deus Todo-Poderoso. Aleluia. E naquele momento Deus abriu o céu para ele e falou assim: estou te esperando, Estevão, eu estou te esperando. Deus não livrou a vida de Estevão, mas Deus, aleluia, provou que não estava só, Estevão estava só. Verdade. Só porque falou a verdade. Passou o seu ministério de uma forma estranha. Ele não pregava na sinagoga, ele não pregava nas praças de Jerusalém. Ele resolveu pregar e fazer os seus sermões lá no deserto. A sua roupa era estranha, a sua alimentação era diferente de todo mundo. Ele comia mel silvestre e gafanhotos. Aleluia, é coisa estranha. A roupa feita de peles de camelo, e uma roupa estranha. Ele começava a pregar, mas ele atraía essas pessoas da cidade até o deserto para ouvir ele ministrar. E pessoas se arrependiam, milhares de pessoas se vinham ao arrependimento. E alguém perguntou para ele: ei, você é o Messias? Eu? Não, eu só estou preparando o caminho dele. Aleluia. Mas eu quero dizer uma coisa: ele está vindo aí. Aleluia. E uma coisa linda, ele estava ali, ele agora passa agora, Herodiana junto com Herodes. Aleluia. Ele para o sermão dele e ele grita: Herodes, Herodes, a
Agripa, não pode você ter a mulher do seu próprio irmão, Filipe. Você está cometendo ato de adultério. E ele gritava em alta voz isso contra o rei, o governador da Judéia. A mulher ficava tirando. Quando vão ficar ouvindo desse homem coisas absurdas? Até que um dia ele pegou para tentar agradar a sua companheira e algumas pessoas. Ele prende João e deixa João preso. E no momento de festa ele pede para Herodiana botar a filha Salomé para dançar. A Salomé começa a dançar, coisa mais linda. Ele se encanta com aquilo e bêbado, falando besteira, fala: eu dou todo o meu reino e qualquer coisa que pedir. Quando veio, ia se admirando e disse que a mãe chegou assim: então peça a cabeça de João. O homem, só porque ele estava falando a verdade, ele estava lá dentro de um cárcere, ele sabia que ia morrer. Quando termina aquele momento, aquela festa, quando Salomé fala assim: quero eu a cabeça de João, ele se treme todinho. Herodes, Agripa, mas estava diante de tantas pessoas de alto nível, ele não podia voltar a palavra dele para trás. Manda soldados agora. Chega o soldado dentro da cela. João não sabia de nada. Segura sobre os cabelos de João e com uma espada corta a sua cabeça. Mas por que Deus não impediu? Por que Deus não mudou a história de João? Por que Deus não livrou João? A gente não pode entender Deus. Mesmo que a gente não queira entender, a gente nunca vai entender Deus. Então vamos tentar obedecer a Deus, porque todas as coisas, por ele não entender, João, como Paulo não chegou a entender mais Deus, ele falou assim: todas as coisas contribuem para aqueles que servem a Deus. Ele de murmurar ou falar alguma coisa por não entender Deus, ele falou assim: olha, todas as coisas contribuem. Aleluia, para aqueles que servem a Deus, que sejam boas, que sejam ruins. A coisa mais linda que tem é quando a gente sofre com a consciência limpa. E Pedro deixa bem claro: a coisa mais linda é a gente sofrer por causa da justiça. É pessoa nos caluniar, mas nós temos susto com a consciência limpa diante de Deus. A coisa mais linda que tem é isso. Jesus passou por todos esses momentos difíceis e ele enxergava tudo isso. É por isso que ele colocou sobre o nosso intercessor hoje. Nós estamos aqui, mas eu quero falar para você: existe um intercessor diante de Deus, Jesus Cristo, que intercede por você dia e noite. Aleluia. Pedro fala que ao derredor de vocês existe um demônio, um Satanás, que ele fica ungindo como um leão, porque ele não é o leão. O leão é Jesus, da tribo de Judá. Ele unge como um leão, aleluia, ao derredor, procurando quem ele tragar. Por que derredor? Porque ao teu redor há uma proteção divina. E se alguém que está te protegendo é Deus, guardando a tua alma e a tua vida. Glória a Deus, aleluia. Grande Deus. Saiba que Deus está sobre o controle de todas as coisas. É por isso que eu parei de esquentar muito a minha cabeça. Senão eu já estava com meus cabelos todos grisados. Eu parei de ficar me preocupando com essas coisas. Eu parei de ficar lutando contra, às vezes, até mesmo contra a vontade de Deus. Eu parei de ser menino barrigudo e ficar parado e falar assim: Deus, eu não aceito, eu não concordo com isso. Eu estou daquela forma, aleluia, que Jesus está. Se tu não pode apartar o cálice, seja feita a tua vontade. Aleluia. Aleluia. O único dever meu é buscar a tua justiça e o teu reino. E se as outras coisas vão ser acrescentadas, eu não sei, mas tu falou que vai ser. Eu apenas não estou com um olhar no céu. As coisas não vão ser fáceis para nós. Deus nos prometeu. Todas
das grandes promessas que algumas igrejas pregam aí de prosperidade está no Velho Testamento, porque isso foi feito para o judeu, porque eles vão habitar nessa terra. Nós somos a Israel celeste. Nós não somos desse mundo. Aleluia. Quando Abraão chegou, estava em sua tenda. Deus chega lá e fala assim: sai da tua tenda e olha para o céu, Abraão, e conta as estrelas se tu puder. Abraão começa a contar as estrelas. E ele falou assim, quando Deus percebeu que ele não ia conseguir, falou assim: olha, tu não vai conseguir, são milhares e milhares de estrelas, assim será a tua descendência. Pega a areia da praia. Ele pegou os grãos de areia nas suas mãos e começou aos poucos tentar diminuir, mas ele mesmo assim não conseguia contar. Assim também será então a sua descendência. Aleluia. Deus fez duas comparações de descendência, uma do céu, outra da terra. Existe duas Israel. Aleluia. Existe Israel que estava no meio de um grande conflito, aleluia, lá em Jerusalém, e um pequeno dificuldade, mas um cheio de inimigo. Mas existe também uma Israel que está peregrinando nessa terra, mas essa Israel é do céu. Nós estamos um único povo que vamos morar no céu. Aleluia. O nosso retorno à cidade já está quase chegando. Jesus falou assim: eu vos vou preparar os lugares, e quando esse lugar estiver preparado, eu vou vos buscar. E eu quero dizer para vocês uma coisa. João, quando as aflições do reino, ele já ultrapassado de idade. Todos os apóstolos estavam mortos. E ele agora estava na ilha de Pátio, na aflição do reino. Aleluia, carregando pedra. Aleluia, esperando a morte naquele lugar. Diz que quando Deus abriu o céu, arrebatou ele em espírito. E diz que o Senhor, lá no capítulo, entre o 20, 22, 21, 22 e o 23, e Deus falou assim, que ele mostrou para ele a cidade. Aleluia. Toda vestida como uma noiva, descendo, aleluia. A nova Jerusalém que desce do céu, a habitação dos santos. Eu quero dizer uma coisa para você, igreja. A maior promessa não está feita, foi feita na terra. Ela foi feita para os céus. Glória a Deus. Aleluia. Lembra quando Jesus falava: não ajuntai tesouro aqui na terra. Aqui tem onde o ferrugem, onde os ladrões roubam, mina. Aleluia, ajuntai tesouro no céu, porque lá não tem ladrão que possa roubar. Aleluia. Aonde você está ajuntando o teu tesouro? Aonde você está acumulando os seus tesouros? Aleluia. Você quer acumular tesouro aqui? Aleluia. Por que você não pega o conselho de Jesus? Ajunte, acumule o teu tesouro no céu, porque aonde está o teu coração, ali também está o teu tesouro. Eu pergunto para você hoje: aonde está o teu coração? Está nessas coisas dessa vida? Deus, é forte, Deus. Aleluia, meu Deus. Sabe por que Jesus falou? Aquele que amar o pai, a mãe, os filhos, os esposos, mais do que a mim, não são dignos de mim. Tem pessoas que largam Jesus por causa do esposo. Tem pessoas que largam a Jesus por causa dos filhos. E tem um momento difícil passando. Jesus estava falando sobre isso. Eu não quero deixar que você tenha que ter uma consideração familiar. Claro que você tem que ter. Mas o teu amor tem que estar localizado em Deus. Se ele estiver localizado em Deus, todas essas aflições, esses abalos familiares, eles não vão romper a tua fé, porque teu amor está em Deus. Aleluia, Deus. A gente deve nos colocar o nosso amor em Deus. Jesus deixou bem claro para os seus discípulos, falou assim: olha, os seus primeiros inimigos, eles vão ser da sua própria casa. Eu não vim trazer paz, eu vim trazer espada. Pai contra filho, filhos contra pai. Eu vou trazer divisões familiares. Sabe que significa isso? Por muitas vezes a gente querendo, não querendo, mesmo sendo os dois casados sendo crentes, mas parece que existe um jugo desigual. Porque um busca mais, outro busca menos, e parece que aquela corda fica meio balanceada. Por muitas vezes a gente começa a sofrer. A maioria dos sofrimentos dos cristãos, eles não estão no trabalho, estão sempre dentro da sua própria família. Mas eu quero dizer uma coisa para você: tenha bom ânimo. Eu venci o mundo e vós também vencerá. Paulo tentava consolar eles. Quem não vai nos separar do amor de Cristo?
Quem vai nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus? A fome, a peste, as espadas. Quem nos separar do amor de Cristo? A gente vê crentes do Paraguai aí, que são muito bonitos. Você sabe que as coisas do Paraguai têm muita boniteza, mas infelizmente